Capítulo 8. Comida Frankenstein. Transgênicos recebem partes de bactérias ou de outras plantas e despertam calorosas discussões sobre o efeito disso na saúde. O glifosato é o veneno mais popular no mundo para matar ervas daninhas. Foi criado em 1970 pela Monsanto, uma fabricante de produtos químicos, que também fazia o DDT. E ele tem um problema: é um herbicida potente demais. Além de matar ervas daninhas, destrói também uma parte dos vegetais que deveriam ser protegidos por ele. Por isso, a mesma empresa que ele criou o herbicida inventou algo novo em 1982, um vegetal resistente ao produto tóxico. Era o primeiro transgênico da história. Basicamente, transgênicos são vegetais que recebem algum gene para que desenvolvam características diferentes. O gene pode vir de alguma bactéria, por exemplo, e geralmente deixa a planta mais resistente a pragas ou algum agrotóxico, ou então muda a composição nutricional dela. Na Europa, os transgênicos são considerados comida nova. Por isso, passam por testes e aprovações governamentais que podem levar anos para serem concluídos. Os poucos organismos geneticamente modificados, OGMs, liberados por lá são mais usados em ração animal e na indústria química. É o caso de uma semente de milho com gene de uma bactéria tóxica para as pragas, desenvolvida pela Monsanto, e da batata com alto teor de amido, matéria-prima para a fabricação de papel e de adesivos, da empresa alemã BASF. Apesar de as leis valerem para toda a União Europeia, cada país membro tem autonomia para restringir ou bloquear os transgênicos em seu território, se considerar que eles apresentam riscos à saúde ou ao meio ambiente. Para isso, eles precisam apresentar argumentos a um comitê científico, que avalia as evidências e decide se elas procedem ou não. A Polônia, por exemplo, proibiu em janeiro deste ano o cultivo do milho geneticamente modificado, e entrou para a lista de países que também baniram essa variedade de suas terras. França e Alemanha, que são os maiores opositores do uso de transgênicos, Áustria, Hungria, Luxemburgo, Grécia, Itália e Bulgária. Alguns países permitem apenas a importação de transgênicos para o processamento, mas não o cultivo. O crescimento do número de proibições e restrições ao plantio de OGMs e a forte oposição da opinião pública a eles levou tanto a Monsanto quanto a BASF a anunciar que não vão mais tentar aprovar leis favoráveis na Europa. Em 2012, a BASF fechou 3 laboratórios de biotecnologia na região e transferiu seu centro de pesquisas nessa área para os Estados Unidos, onde os transgênicos são liberados. No Brasil, em 1990, estados da região sul produziam soja transgênica vinda da Argentina, onde a variedade já era permitida. Em 1995, uma medida provisória autorizou formalmente o cultivo e o comércio, e em 1998, o Instituto de Defesa do Consumidor conseguiu a proibição dos organismos modificados. Até que, em 2003, o embargo foi derrubado e, em 2005, os transgênicos foram liberados e regulamentados pela Lei de Biossegurança. Hoje, o país perde apenas para os Estados Unidos em extensão de terras com plantações de OGMs, com a soja na ponta do ranking. Não são apenas os consumidores e os governos que têm opiniões divididas quando o assunto são os transgênicos. A comunidade científica também. Uma pesquisa recente feita na Universidade de Caen, na França, indicou que ratos alimentados com milho geneticamente modificado ou com o grão misturado com herbicida em níveis considerados seguros desenvolveram tumores do tamanho de uma bola de pingue-pongue e tiveram graves danos no fígado e nos rins. Além disso, 50% dos machos e 70% das fêmeas morreram prematuramente. No outro grupo, que não teve contato com os transgênicos nem com o herbicida, os números foram de 20% e 30%, respectivamente. O estudo durou 2 anos. Os testes para aprovar os transgênicos se estendem, em média, por apenas 3 meses. Como os primeiros tumores nos ratos apareceram entre o 4º e o 7º mês de consumo, os cientistas franceses defendem a ampliação do prazo de pesquisas antes de liberar um produto no mercado.
Depois da publicação do estudo, o órgão que atesta a segurança dos alimentos consumidos na Europa, o European Food Safety Authority, se pronunciou contra, alegando que ele é inconclusivo na hora de estabelecer relações diretas entre a saúde dos ratos e o milho transgênico ou herbicida. Cientistas que revisaram o experimento também disseram que os franceses não conduziram adequadamente o processo e que escolheram uma espécie de rato que normalmente tem tendência a desenvolver tumores durante a vida. Hoje, os custos com uma plantação de soja transgênica, R$ 2.140 por hectare, e uma convencional, R$ 2.130 por hectare, praticamente empatam. Mesmo assim, alguns agricultores estão deixando os transgênicos de lado e migrando suas técnicas de produção para a convencional. Pesa para a decisão deles o número crescente de pessoas que procuram alimentos livres de modificações, justamente por causa das pesquisas que põem em dúvida a segurança dos transgênicos. De 3 anos para cá, tanto os clientes como os produtores começaram a querer grãos não transgênicos, diz Liro Dionisio Sokolowski, coordenador da Unidade de Beneficiamento de Grãos da Castrolanda em Ponta Grossa, Paraná. A Castrolanda é uma cooperativa formada por 754 sócios, com sede em Castro, Paraná e unidades no Paraná e em São Paulo. A de Ponta Grossa trabalha desde 2012 exclusivamente com grãos que não tenham sido geneticamente modificados, para conseguir atender a demanda do mercado. Quando eu estava lá, um carregamento de soja tinha acabado de chegar. Parte dele foi submetida a testes que identificam a presença do gene da bactéria resistente a um herbicida. Ou seja, checam se existe soja transgênica ali. Eles juntam a soja com a água, colocam uma pequena quantidade dessa mistura em um tubo de ensaio e mergulham nela uma fita sensível à presença do DNA da bactéria. Se a fita escurece, é porque o lote contém transgênicos. E a discussão sobre os transgênicos vai continuar até que mais pesquisas apontem respostas. O fato é que a ciência da comida não avança em linha reta. É o que vamos ver no capítulo a seguir.